as mesmas ferramentas que te tirou do Egito para introduzir alguém na promessa. O trabalho de libertação, o trabalho de evangelização, às vezes não é o mesmo trabalho de fundamentação. Está entendendo, meu irmão? Lembra de uma palavra que a gente sempre pregou aqui? O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde a gente precisa ir. Essa palavra está valendo, irmãos. E realmente o que nos trouxe até aqui, a oração que nos tirou do Egito, não é a mesma oração que vai nos introduzir na promessa. Por isso que Deus usou um homem para tirar o povo do Egito, mas usou outro para introduzir o povo na promessa. Por quê? Porque Moisés não era guerreiro. Moisés era passivo. Para entrar na terra e tomar posse e expulsar os moradores, precisava de um guerreiro. Amém, irmãos? Então, às vezes você usa as mesmas ferramentas que te tirou do Egito para introduzir alguém na promessa. O trabalho de libertação, o trabalho de evangelização, às vezes não é o mesmo trabalho de fundamentação. Está entendendo, meu irmão? Você está me entendendo? Então deixa Deus conduzir. A gente não pode perder os fundamentos. E nós não podemos isentar as pessoas das dificuldades ministeriais. O Senhor prometeu para os seus discípulos. Ele disse que eles seriam corajosos, que eles seriam felizes, mas que eles também estariam constantemente em problemas. Então um ministério que não vive constantemente em problemas não é de Jesus. Que é isso, pastor, que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que é a real para você. Estou jogando a letra real, mano. Você está me entendendo? Um ministério que não vive constantemente resolvendo problemas, principalmente os dos outros. Agora, só que o melhor lugar para esconder os seus problemas é no problema dos outros. É verdade. Então esse cuidado a gente precisa ter. O melhor lugar para esconder os meus problemas é no problema dos outros. Então eu também preciso estar edificado como pastor. Eu também preciso sentar e ouvir. Eu fui lá no circo com a pastora Tânia e com o pastor Otto, sentei lá, eu e ele assim, e ouvimos. Anotei umas coisas muito importantes para mim. Mas eu sou o pastor presidente, quase vice-deus. Você não sabia, não? Esse lugar, irmão, a gente não pode perder. Alguém tem alguma coisa que você precisa. Não tem, Jadilson? Eu estou aqui com 2 psicólogos, irmão. Pastor Jadilson, pastor Everaldo. Um batista, outro presbiteriano. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Nós botamos eles aqui para eles ficarem... para eles identificar na gente se a gente também, entendeu? Não, são os nossos pastores amigos aqui da cidade. Pastor Jadilson é presidente do Conselho de Pastor de Itajaí. Pastor Everaldo, também pastor e também psicólogo, são amigos nossos. Eu acredito nisso, irmãos. Quantas vezes eu já liguei para o Jadilson e disse: Jadilson, que precisa conversar com você. Não, vamos conversar. Não, mas eu não quero falar com o pastor Jadilson, eu quero falar com o psicólogo. Pô, você não está bem, Hermínio? Não, irmãos, eu estou bem, eu quero ver se eu estou bem mesmo. Olha, eu aconselho você. Se eu fizer mais umas 3 terapias, eu já estou dando terapia também, meu filho. Não é isso. A ideia não é essa. Coisa boa, irmãos, você ter amigos que você pode conversar, sentar. E toda vez que você tiver uma ideia, quando Deus falar consigo, irmãos, quando Deus aparecia para algumas pessoas, o Senhor falava com algumas pessoas, Ele dizia: vai a tal lugar e fala com fulano de tal. Adão vivia com Deus no jardim, e Deus dizia: mas não é bom que ele esteja só. E ele não estava só, ele estava com Deus. Mas no padrão de Deus, um homem só com ele ainda está só. Ele precisa de outra pessoa
esses meninos aqui, os filhos dos profetas, eles pensaram, cara, o lugar não está bom. Eles não saíram comprando vigas, eles não saíram construindo, eles não saíram fazendo, não saíram tendo ideias. Eles foram lá e identificaram com o pai espiritual daquela época, com Eliseu, e disseram, olha, o lugar que a gente está é pequeno, a gente precisa crescer. Está aqui, o lugar que nos encontramos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão. Eles sabiam que tinham que crescer, eles sabiam o que tinham que fazer, eles sabiam aonde tinham que ir, mas eles não ousaram, sem dizer, vamos com a gente. Eliseu disse, vai vocês. Ele disse, não, vamos com a gente. Cara, não vai sozinho. Você tem muita unção, você tem muita graça, você tem muita misericórdia, você tem muita bondade, você tem amor de Deus, mas por favor, não vá sozinho. Não vá sozinho, não pense que você é a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote, você não é. Mas pastor, eu já sofri muito na mão dos outros, já padeci demais. Você padeceu na mão de alguém porque você deu lugar para aquela pessoa que deveria ter dado para Cristo. Mas mesmo assim você não pode fazer sozinho. Corajosos e felizes só se destacam em meio de problemas. Todo homem corajoso e feliz, ele é corajoso e feliz porque ele se destacou no meio de problemas. Por isso a minha consciência, ela precisa estar submissa à palavra de Deus, irmãos. Eu estou falando aqui para pastores e líderes, e para os futuros pastores e líderes, para aqueles que almejam o episcopado, para aqueles que querem mais do que num culto de domingo, porque senão você não vinha hoje, você ia no domingo. Amém? Eu estou falando aqui para gente interessada. Amém? Gente interessada. O que é que você quer? É carne que você quer? Quando o povo pediu carne, Deus deu. Deus deu porque o povo pediu. Porque não tem coisa pior que pode acontecer na sua vida, é Deus entregar a você ao seu bel prazer. Não tem coisa pior na sua vida, é você ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Porque você está tendo sucesso e acha que Deus está te aprovando. O ministério está crescendo, as coisas estão entrando, o dinheiro está vindo, você está conhecido e você acha que Deus está comigo, e Deus diz. Não tem coisa pior do que um Sansão levantar e achar que Deus está com ele. E a Bíblia diz, não sabia ele que Deus não estava mais com ele. E ele foi e perdeu os seus olhos, arrancaram o cabelo da sua cabeça, arrancaram os seus olhos, colocaram ele para rodar um moinho. Depois você lê Juízes capítulo 16. Colocaram ele para andar em círculos, um cara que nasceu com um propósito definido por Deus. Os céus definiram o propósito de Sansão. Deus falou com a mãe de Sansão, falou com Manoá e disse, teu filho vai ser um libertador, ele vai destruir os filisteus até os consumir. Ele não ganhou o ministério num seminário, ele não ganhou o ministério no caminho, ele ganhou antes de nascer. Antes que eu te formasse no ventre, que eu te gerasse, eu te chamei pelo nome. Deus falou para a mãe dele, olha, ele é assim, ele vai ter que comer isso, ele vai ter que viver assim. Aí você quer ser igual a todo mundo, cara. Quando Deus disse, você é exclusivo, e você quer ser igual a todo mundo, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. A frase número 1 da pastora Iraci. A Iraci sempre dizia para os nossos filhos, você não é todo mundo, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é ungido de Deus, você foi chamado por Deus. Essa é a frase número 1 da minha casa. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Aí aquele cara que nasceu com um propósito, agora está rodando um moinho, sem olhos. Coisa pior que pode acontecer para uma geração é a sua liderança perder a visão. Porque compromete todo mundo, irmãos. Coisa pior que pode acontecer para uma geração é ela perder a sua visão, o líder perder a sua visão. E ele está lá rodando um moinho,
tirando o suor, rodando o moinho, o cara que nasceu com propósito. Mas um dia a Bíblia diz que ele passa a mão assim, no versículo 21 ou 22 de Juízes 16, ele passa a mão assim, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Vou te dar mais uma chance. Eu vou fazer o seu cabelo crescer de novo. E você, a tua força vai voltar, a tua unção vai voltar, e você vai cumprir o que eu disse lá na eternidade, antes de você nascer. Fica tranquilo, não é tarde. Diga para alguém que está do seu lado: não é tarde, fica tranquilo, Deus vai fazer de novo. Diga: Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. E ele passa a mão assim no cabelo, e ele percebe que começa a crescer, ele se anima. Você acredita mesmo que Deus pode fazer de novo? Você acredita mesmo que Deus teve que tirar algumas coisas suas para você enxergar direito? Você acredita mesmo que você perdeu o ministério, perdeu coisas? Às vezes alguns perderam até a família, porque você estava fazendo errado. Você acredita nisso, que Deus está dizendo: eu vou fazer o cabelo da tua cabeça crescer de novo, eu vou te tirar daqui. E aí, festa. Os filisteus fizeram uma festa para o rei Dagom, para o deus Dagom. Chamaram o filisteu, chamaram Sansão, diz assim: ó, vai lá e traz Sansão para ele alegrar a gente. Você não nasceu para alegrar a festa de ninguém. Você não nasceu para alegrar a festinha particular de ninguém, não. Você nasceu ah, meu Deus, vai para cima. Meu veio profético nasceu aqui agora, acordou. E aí Sansão vai, aí ele chama o menino, ele recorreu à geração posterior. Ele chamou o menino e disse: menino, me leva até nas colunas. E o menino pegou a mão daquele líder cego. O menino pegou a mão do líder cego. E o menino pegou a mão do líder cego e levou ele, botou ele no meio das duas colunas, e ele fez a oração que todo crente deveria fazer. Ele disse: Senhor, devolve a minha força. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá minha força só desta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E o versículo 29 é mais bonito ainda, e o 30. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez a força sobre elas com a mão direita e com a mão esquerda na outra. Às vezes só a direita não funciona, a esquerda também tem que ser a direita e a esquerda junto, para Deus fazer o que Ele precisa. Mistério. Às vezes Deus tem que fazer, né, com a direita, com a esquerda, Deus é que sabe, né? Amém. E o versículo 30, disse ele o quê? Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que matou na sua vida. Olha aqui para mim. Enquanto você ficar se exibindo com uma queixada de jumento, dizendo: eu matei 1000 homens, teus dias estão contados. Mas enquanto você dizer: morra eu. Senhor, quer cumprir o seu propósito? Quem quer cumprir o seu propósito? Então diga: morra eu. Porque você só cumpriu o seu propósito se você morrer para você. Amém? Se você viver no Espírito, porque no Espírito você não existe mais. No Espírito você não existe mais, porque no Espírito já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Amém? Eu clamo, eu oro por pastores espirituais, pastoras espirituais, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Você não cumprirá o seu propósito sem morrer primeiro. Você tem que morrer para você. E aí você vai para a igreja e diz assim: pastor, abençoa a minha vida. E Deus diz: não abençoa.
Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Como que eu vou abençoar uma vida se Deus quer que você perca? Eu posso abençoar o seu propósito. Eu posso dizer assim: você tem que morrer para nascer de novo. Você tem que morrer para nascer de novo, porque o seu propósito não vai se cumprir na velha criatura. O seu propósito não se cumpre na velha criatura. É necessário nascer de novo. Pegou? Pegou isso no seu espírito? Quem que levou Sansão no meio das colunas para derrubar o templo? Um menino. Por favor, não menospreze os meninos. Deixe o menino rodar. Ah, mas eles são imaturos. Imaturidade não é pecado. Imaturidade não é pecado. Eles vão crescer. Eles vão amadurecer. Eles vão cuidar de você quando você estiver velho. Eu creio. Eles vão crescer. Os meninos vão crescer. Amém? Louvado seja Deus. De novo, os filhos dos profetas perceberam que o lugar era pequeno e a casa precisava aumentar. Eles foram procurar Eliseu. Bateram na casa de Eliseu e disseram: Eliseu, vão com a gente. Eliseu disse: não, vai vocês. Ele disse: não, vão com a gente. Irmão, já pensou se Eliseu não tivesse ido? O que é que Eliseu fez? Eliseu carregou viga? Não. Eliseu cortou madeira? Não. Eliseu ficou lá trabalhando? O que é que ele foi fazer? Ele só foi. Porque quando o menino perdeu a ferramenta, os pais, eles estão lá para ajudar vocês a recuperar a ferramenta. Eliseu não foi trabalhar. Ele foi como garantia. Ele foi como garantia. Os pais e as mães espirituais, ministeriais, vamos dizer assim, eles estão ali como garantia, porque eles conhecem as medidas. Eles conhecem as medidas. Quem fez o templo foi o Salomão, mas quem recebeu as medidas da mão de Deus foi Davi. E Deus falou para Salomão: você vai ser o homem mais sábio do mundo, mas faz tudo como fez teu pai Davi. Ou seja, você vai ser mais sábio que ele, mas a medida está com ele. Depois de você ler Crônicas, segunda Crônicas 28, ou primeira Crônicas 28, acho que é primeira. Depois você lê. Deus deu a planta da casa para o pai, e o pai deu para Salomão. Quando Salomão vai construir o templo, Davi já tinha juntado o ouro, já tinha juntado a prata, já tinha juntado o bronze. Então, pais que estão aqui, se você está juntando alguma coisa, você está juntando para os seus, não é para você, é para a geração que vem depois. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico. Meu Deus, vocês estão muito ligeiros hoje, hein? Vocês querem aumento? Não, né, gente? Glória a Deus. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Quem é que deu a planta? Davi. Davi disse: Deus não deixou eu construir, mas eu tenho a planta. Ande nas medidas que Deus entregou para você, para que quando os seus filhos executarem, eles executem exatamente na medida. Deus não mandou Samuel na casa de Davi, Ele mandou na casa de Jessé. Quem atrai a profecia, quem atrai a unção, o Senhor disse: vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos tem um rei para mim. Sabe, quem atrai a unção e a paternidade, quem atrai, sabe, o governo, quem atrai a unção de Deus é a casa de paternidade. Então não menospreze, não se desliguem, porque para continuar, porque eu quero crescer, eu quero fazer isso. Calma. Sabe quando Agar começou a gerar? Lembra de Agar? Quando Agar começou a gerar, a Bíblia diz que ela começou a destratar a sua senhora, a Sara. Sara foi lá e pegou pesado com ela. Agar fugiu. Quando Agar foge, ela encontra um rei, ela encontra um anjo. O anjo faz duas perguntas para ela, diz assim: Agar, de onde vens? E para onde vais?
Ela disse: eu venho da casa da minha senhora. Ela não diz para onde vai. Por quê? Porque quem está fugindo não sabe para onde vai. Quem está fugindo não tem destino. O anjo disse o que para ela? Volta, te coloca debaixo da mão da tua senhora, porque a seu tempo eu também farei de ti uma grande nação. Volta. Chegou uma hora que Deus disse para Abraão: libera a mãe e o menino. Então não saia antes do tempo. Não saia, espera ser enviado, não fugitivo. Ande na unção do enviado, não do fugitivo. Você está pegando? Deixa eu falar uma coisa para você, Agar. Tem gente que pensa que a unção é dele, a unção é da casa. E às vezes ele sai da casa, ele pensa que a unção vai junto, e a unção não vai junto, porque a unção era da casa de Abraão. Mas quando essa unção encontra a palavra de Deus, ela continuou na vida de Ismael. Você está me entendendo, querido, o que eu quero dizer para você? Ah, mas eu não aguento mais, eu tenho que ir para um lugar mais abençoado. Deus mandou você procurar um lugar abençoado. Ele disse: se tu uma bênção, seja uma bênção. Mas eu não consigo transformar nada aqui. Mas não é para transformar nada ali, é para você ser transformado ali. Eu glorifico a Deus por todos os lugares que eu passei, que me amassaram, que me discipularam, que bateram em mim. Fiquei querido, irmão. Apanhei tanto que fiquei querido, fiquei maduro. Porque você pode ficar duro ou maduro. E eu, graças a Deus, fiquei maduro. Eu acho que eu estou madurando. Eu acho que estou melhorando. Então deixa eu te falar uma coisa. Glória a Deus por todas as pessoas que passaram na sua vida, que deixaram alguma coisa na sua vida. Amém? O lugar está pequeno demais. Vamos fazer o quê? Vamos fazer crescer. Mas por favor, não trabalhe sozinho. Eles foram para Eliseu e disseram: vão com a gente. Aí Eliseu relutou e disse: vão com a gente. E Eliseu disse: tá bom, eu vou. Eles disseram o quê? Vamos até o Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce, ou descendo. Olha que coisa tremenda isso. Olha essa simetria de Deus. Olha essa equação de Deus. Ou seja, para o negócio ficar maior, eu tenho que descer. Você pegou isso? Se eu quero fazer alguma coisa na minha vida crescer, eu tenho que descer até o Jordão. Eu tenho que humildade e humilhação, elas são, irmãos, ferramentas indispensáveis para a unção de Deus. Todo homem que anda em humildade e humilhação vai viver debaixo da unção de Deus. Com certeza vai. Se preparem. Aquele que desce, nós não vamos crescer sem descer. Você não sobe sem descer. Quer alguém ser o maior? Seja como o menor. Deus não tem problema de você querer ser grande. Não use uma humildade fingida. Eu quero ser grande, sim. Eu quero ficar grandão. Eu quero prosperar. Eu quero ter igreja no Brasil inteiro. Nós vamos plantar igreja no Brasil inteiro. Nós vamos crescer. Nós vamos ficar grande. Alguém diz: você não tem medo? Medo de ficar grande? Medo da fama? Não, nós temos uma causa para isso. E nós vamos trabalhar para isso. Se você tem uma causa para o dinheiro, não tem problema o dinheiro. Se você tem uma causa para a fama não te derruba. Ah, mas aquele cara era pobre, era benção. Depois que enriqueceu, desviou. O dinheiro não desvia ninguém, ele só revela o que a pessoa sempre foi. A fama não desvia, porque se você é bom. Davi era bom quando cuidava das ovelhas do seu pai. Quando ele foi rei, ele continuou sendo bom. Ele ganhava as guerras e repartia os despojos com todo mundo. Você está me entendendo? Se você é bom, se Deus coloca uma chave de autoridade, uma caneta de autoridade na tua mão, você se torna melhor. Se você é um homem bom, você não vai desviar. Mas se você é mau, cara, se te derem uma cadeira de autoridade, uma caneta de autoridade, aí já era. Aí você revela quem você sempre foi. Quer saber quem é alguém? A famosa frase:
dá poder para ela, ou tira o poder que ela tinha. Então você sabe. Vamos até o Jordão, cutuca alguém que está aí, vamos descer. Diz assim: desce mais, meu filho. Você quer crescer, você tem que descer mais. Amém? Você quer crescer, a humildade tem um pai. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Como alguém pode aprender com Jesus e se tornar prepotente e soberbo? Como alguém pode aprender com aquele que é manso e humilde de coração e se tornar prepotente e soberbo, leviano? Como? É impossível. Se aprendo com ele, eu tenho que me tornar humilde. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis o quê? Descanso. Gente perturbada não está aprendendo com Jesus, está aprendendo com seus esquemas. Quem tem esquema não tem humildade. Essa é a hora que você diz: é eu, Jesus. Desceram até o Jordão, e eles disseram: cada um traga uma viga. Vai pegando os detalhes desse pequeno texto. Cada um traga uma viga. Pois vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga. O que isso significa? Singularidade. O que você faz, Charles, é importante, mas essa menina que está aqui no microfone, o que ela faz também é importante. E essa outra menina também é importante. Esse baterista cabeludo, abençoado, cheio de Deus, também é importante. O irmão que está lá no estacionamento dizendo: para aqui, irmão, para, irmão, deu, obrigado, também é importante. Cada um, ninguém vai crescer sem respeitar a viga que cada um está carregando. Não há coletividade. Você passa pelo cara da porta, não dá nem Pai do Senhor. Aquele cara, ele está carregando uma viga. O cara do estacionamento diz: põe aqui, não, vou botar aí. Você já viu a marca do meu carro? Aquele cara carrega uma viga. Ele é tão importante quanto eu que estou aqui, porque se ele não tiver alguém lá, nós vamos ter que parar o que estamos fazendo aqui para consertar a bagunça lá do estacionamento, a bagunça do restaurante, a bagunça da livraria. Todo mundo é importante. Respeite as vigas de todo mundo. Amém? Mas você já viu o tamanho da viguinha dele? O que quebra nas engrenagens são sempre as menores engrenagens, irmãos. Por favor, respeite a viga de todo mundo. Respeite a viga de todo mundo. Se eu quero crescer coletivamente, eu preciso respeitar todo mundo. Eu já fui alguém sentado no chão, irmãos. Eu já fui alguém sentado no chão. Eu já fui alguém que vinha limpar a igreja. Quantas vezes o pastor João era meu pastor ali na comunidade Nova Jerusalém. Eu ia limpar a igreja de tarde. Ele disse: Luiz, mas já limparam ontem. Eu digo: deixa eu limpar de novo, pastor, porque eu acho que eu limpava, mas eu queria limpar para pregar. Porque eu limpava, fechava a igreja por dentro, pegava o microfone sem estar ligado e ficava ali: nesta tarde gloriosa, receba, com eco, receba. Um dia o pastor João entrou, eu estava pregando para as cadeiras vazias, ou cadeiras duras de coração, elas nunca se converteram. Passei pelo menos 2 anos pregando para elas. Elas não saíam do lugar. Mas um dia Deus encheu as cadeiras. O pastor João, um dia eu esqueci de fechar a porta com a chave. O pastor João olhou e ficou lá, e eu não vi que ele estava lá. E eu dizia: nesta tarde gloriosa, levante a mão e dá glória. Que você tira o microfone assim e traz, dá um mistério, irmão. O pastor João olhou e disse: Luiz, está doido? Eu digo: não, pastor, estou sonhando. E ele estendeu a mão lá de trás e disse: sonha mesmo, meu filho, porque esse é o teu destino. Sonha mesmo, meu filho, porque esse é o teu destino.
entendendo? Eu já fui alguém que sentou no chão, cara. Eu já fui alguém que ficou com a criança no colo para as mães adorar a Deus. Eu já fui limpar o banheiro que o pastor pediu para Luiz, você não dá uma passada de pano lá no banheiro, porque uma criança foi lá e sujou tudo. Eu olhei, eu disse, não, isso aqui não saiu de dentro de uma criança. E saiu, irmão. Uma anaconda dentro da criança. E ela não só saiu por baixo, saiu por cima também. Ela vomitou também. E eu estou lá limpando. E eu pensando, esse não é meu destino, Jesus. O pastor João disse que esse é o meu destino, mas esse não, aqui não é o meu destino. Aí o Senhor tira a máquina fotográfica do bolso e faz assim, sorria. Deixa eu registrar esse momento para você nunca esquecer. Então, cara, você não pode dormir em cima da espada. Você tem que crescer. Crescer é uma obrigação. Agora não é você quem faz crescer. Então o que é que eu faço? Você dá espaço para Deus. Você abre uma lacuna, um hiato dentro de você para deixar Deus fazer. Você se esvazia, você dá vazão. O problema é que você quer fazer crescer, e aí você frustra, porque do jeito que você quis fazer não deu certo. Aí já mudou de visão umas 10 vezes. Já apareceu quantas visões para fazer a sua igreja crescer? Você não precisa dizer para o teu filho, faz crescer, cresce. Não, é só dar comida boa para ele, não é, pastores? Dá comida boa para ele e vai crescer. Ensina ele, força ele a comer. Força. Ó, Viozinha. Faz. Força a comer. Mas ele não quer, força. Para quê? Para ficar forte. Vai para cima. Dá comida para ele. Quando ele falar alguma coisa, diz, abre a Bíblia aí, eu vou te mostrar o que vai acontecer se você fizer isso. Ah, mas ele vai ficar com medo. É para ele ficar com medo mesmo. Temor. Mas por favor, respeite a viga de cada um. A multiforme de Deus é a coisa mais linda do ministério. Não tem problema de ser de formas diferentes, mas a massa que vai dentro, a forma pode ser diferente. Eu olho aqui, eu vejo forma redonda, forma quadrada. Eu vejo forma comprida. Eu vejo forma deformada. Mas a massa que vai ali dentro é que é a essência do Evangelho. Sabe, não mude a essência. Preserve a essência. Cutuca alguém, diga, preserve a essência. Diga, tem que ter o mesmo gosto, tem que ter o mesmo sabor, tem que ter o mesmo propósito. Preserve a essência. Nós temos que preservar a essência. A forma pode ser diferente, mas a massa não. Então, o meu trabalho aqui não é mudar a sua forma. Deus te deu uma forma e uma forma para fazer. Eu só quero ajudar você com a massa, com a essência. Trate como prioridade aquilo que é prioridade para o seu ministério. Não espere que alguém na sua igreja ore mais que você. Não espere. Eu tenho ido em igrejas, irmãos, que quem manda na igreja é o ministério de intercessão. Por quê? Porque o pastor não ora. Graças a Deus nós não temos esse lugar aqui. A intercessão dessa casa sempre está, pastor, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha daquilo? Vamos orar. Vamos orar junto. Vamos buscar a Deus. Faz sentido? Não, não faz. Vamos fazer isso? Vamos, não vamos. Sabe, cada um tem uma viga, mas as vigas elas têm que estar juntas para o propósito. Não pode mudar a minha essência, diz o Senhor. Por isso que eu sempre digo, pega aqui a nossa lenha, põe seu fogo. Põe aquilo que Deus te deu, conserve o que o Espírito está fazendo, conserve o Espírito, na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Na alma nós somos diferentes, somos ou não somos? Na personalidade nós somos diferentes, mas no Espírito não.
Por isso que o Senhor diz que quem adora em espírito e em verdade. Por que o Senhor quer adoração no espírito? Porque no espírito somos iguais. E no espírito já estamos prontos. É a alma que é fraca, é a carne que é fraca. No espírito nós já estamos prontos. Quantas vezes eu subi aqui, eu peguei um avião, quantas vezes eu saí de casa arrumando a mala? Pergunta para minha esposa, com lágrimas. Ela disse: que foi? Eu digo: eu não estou com vontade de ir, eu queria ficar em casa. Aí ela diz: mas por que então você marcou? Eu digo: eu precisava. Quantas vezes eu já subi num altar com dor de cabeça, fui atrás tomar um Tilenol para dor de cabeça, porque dormi pouco aquela noite. Mas por que eu dormi pouco? Porque eu fiquei escrevendo. Quantas vezes ministério não significa você fazer o que você quer, o que você gosta. Quantas vezes eu já disse para Deus: eu não vou, eu estou cansado. Deus disse: mas você não vai fazer na alma. Se você fazer na alma, nem eu quero. Eu quero que você olhe para o seu espírito, e ele está pronto. Seu espírito está pronto. A sua alma é fraca, mas o seu espírito está pronto. E aí 10 minutinhos de oração em línguas, alguns minutos de leitura. Cara, aquele gozo volta. O rio, parece que sai toda a sujeira do rio. De novo. E você levanta a mão e as pessoas começam a ir para o chão, começam a gritar, começam a correr. Eu fui num lugar esses dias que as pessoas começaram a gritar, a correr, e abraçavam umas às outras, e que era a cadeira voando, e eu não fiz nada. Eu só disse: Jesus está aqui. E Jesus fez. Aí Jesus de novo tira a máquina do bolso. Aí você pensa que vai tirar outra foto. Ele diz: não, lembra dessa foto que eu tirei? Aquele dia produziu esse dia. Aquele dia produziu essa realidade presente. Nós vamos crescer, gente. Nós vamos crescer, Saulo. Nós vamos crescer, Jaime. Vamos crescer. Vamos ou não vamos, Ney? Vamos. Mas respeitando cada viga, respeitando o lugar que temos que ir, respeitando o que cada um está fazendo, edificando uns aos outros. Nós sempre estamos edificando uns aos outros. Esse é o poder da comunhão. A comunhão, ela identifica que não é o que é e o que não é do Senhor. Tudo que provém do Senhor, tudo que não provém do Senhor não se sustenta nos tempos. O que provém do Senhor se mantém nos tempos. E aí Eliseu baixa a guarda e vai junto. Ele diz: eu vou junto. O pai estava junto, o jovem com força para carregar, e o pai lá. Sabe, lembra quando Abraão subiu com Isaac o monte para o sacrifício? Quem carregava a lenha? Isaac. Mas quem levava o foguinho assim na mão? Abraão. Isaac carregava a lenha e Abraão mantinha o fogo. Eu sonho com isso, a força dos mais jovens para manter a lenha, toda manhã colocando uma lenha nova, e o pai que mantém o fogo na mão, o pai que leva o fogo. Quem é que mantém o fogo? Os filhos podem acender o fogo, mas quem mantém o fogo são os pais. Por favor, entendam isso. Respeite as gerações, respeite os irmãos mais velhos. Amém. Aleluia. Hoje nós temos jovens com milhões de seguidores na internet, fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Mas não despreze um pastor que viajou o mundo de ônibus, de trem, de avião. Homens que muitas vezes comprometeram, às vezes até a sua família, passaram distante dos seus filhos. Homens que andavam longe, homens como um Billy Graham, que rodou o mundo de avião, de trem na América, pregando, milhões e milhões de almas entregando a vida para Jesus. Não calcule uma pessoa por tanto de seguidor que ela tem. Por favor, não despreze os marcos antigos. As coisas velhas se passaram, os marcos antigos não, eles permanecem lá. Quantas vezes, né, Gladys, a gente pegou o carro aqui e foi para o Mato Grosso. Começava aqui em Mato Grosso do Sul e até Campo Grande de carro. Eu estourei 2 motores de automóvel.
na estrada, viajando de carro. Quantas vezes? Uma vez até o Lapa foi junto, né? Foi para o Mato Grosso do Sul, e foi até engraçado que eu fui dizendo para o Lapa, o Mato Grosso do Sul é engraçado. Você chega no Mato Grosso do Sul, tem um monte de ema. Quem é do Mato Grosso do Sul sabe o que eu estou dizendo. Tem ema, um monte de ema nas plantações. Rapaz, a gente pegou aqui por Toledo, entramos no Mato Grosso do Sul. Cara, eu andei uns 200 quilômetros no Mato Grosso do Sul, não tinha uma ema. Aí o Lapa, para zoar, ele olhou e disse, tinha uns cachorros assim, ele disse, ó, as emas aqui parecem cachorro. A resenha não falta dentro dos carros, né, Liz? O Liz foi para o Piauí de carro pregar o evangelho. Então hoje é mais fácil, irmão. Você põe uma câmera na frente, você junta 10, 15, 20 mil pessoas, bota um pix embaixo, profetiza e diz, manda o pix que eu estou com a palavra. Manda agora o pix que eu estou com a palavra. Só estou esperando você mandar o... Ô irmão, não chame isso de evangelho. Por favor, se isso é evangelho, eu vou vender cocaína de novo. O sangue de Jesus tem poder. Por favor, acorda, Brasil. Eu vou profetizar agora, Deus vai falar, mas primeiro manda o pix aqui. Que isso, irmão? Isso é Balaão puro. Isso não vai se criar nos próximos dias. Nós oramos para toda essa parafernália cair da nossa nação. Nós oramos para que isso caia por terra da nossa nação. Nós oramos para que todos os falsos profetas, tudo aquilo que usa o Senhor como um caça-níquel, nós oramos para que seja derrubado para a glória de Jesus, para que seja aniquilado para a glória de Jesus. Aleluia. Mas por que isso acontece, pastor? Cada nação tem o profeta que merece. Quando o povo quer carne, Deus dá. Mas um povo sério, que quer um evangelho sério, irmãos, não se presta a esse serviço. Por favor, me entenda, eu estou profetizando. Eu não tenho prazer nenhum de tocar nessas coisas. Eu quero pregar Jesus. O problema é que quando a gente quer aumentar a casa, mas sem os fundamentos corretos. Aí estão lá cortando viga, aquela festa, nós vamos aumentar a casa, glória a Deus, aleluia. De repente o machado cai, o ferro do machado cai. Meu irmão, se o ferro do machado cair, não continue só com o cabo na mão, por favor. Não se esconda atrás do púlpito. Se o ferro do machado caiu, chama alguém e diz, me ajude. Eu preciso de ajuda. Procure uma pessoa que ama o coração de Deus e ama a misericórdia de Deus. Essa pessoa vai te ajudar. O machado caiu e Eliseu está lá. Eliseu está lá. E o cara corre e diz, ei, o machado caiu. Era emprestado. É emprestado mesmo, irmão, porque esse chamado, a gente dá força do calor da mensagem, a gente diz assim, eu tenho um chamado. Meu irmão, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. O chamado é do corpo, é da igreja. E se você não estiver na igreja, você não tem chamado. O chamado é do corpo de Cristo. O corpo funciona, sem o corpo você é só um. Você precisa entender isso. Você está ligado no corpo de Cristo. Você não tem o chamado, é o chamado que tem você. Não, mas eu tenho uma missão. Você não tem a missão, é a missão que tem você. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai usar do seu jeito. Mas quando você entende que você é do chamado, você entende que Deus pode conduzir você do jeito que Ele quiser. E Eliseu não perguntou, Eliseu não apontou o dedo e disse, quem foi que deixou o machado cair aqui? Foi tu, né? Não. Ele perguntou aonde caiu. Porque para homens e mulheres de Deus que estão trabalhando para uma restauração, eles não estão procurando culpados. Nosso trabalho não é procurar culpado. Por isso eu digo para você, eu não tenho prazer nenhum de ter que tocar em algumas coisas. O meu trabalho não é procurar quem derrubou o machado.
O meu trabalho é dizer aonde caiu. Vamos recuperar o que se perdeu. Porque um dia você vai ter que estar diante de Deus e você vai ter que devolver o machado. Ele vai dizer, cadê o machado? Você vai dizer, não, caiu. Não, por que caiu? Como assim? Por que você não se arrependeu? Por que você não veio de volta? Por que você não trouxe de volta? Por que você não entrou? Irmãos, nós gastamos muito tempo diagnosticando quem errou, do que focado no que nós podemos recomeçar. Vamos recuperar o que se perdeu. Não deu certo, se arrependa e volte. Não deu certo, se arrepende e volte. Se arrepende e volte. Ele disse, caiu ali, e quem perdeu o machado sabe aonde ele caiu. Não adianta dizer, eu não sei, eu acho que eu... Não, você sabe. Você sabe aonde a unção foi embora. Você sabe aonde entrou a confusão. Você sabe aonde entrou o engano. A ponte, diga, está ali, foi ali, a ponte. Só sabe aonde o machado caiu quem deixou cair. E ele foi e disse para Eliseu, está ali, foi ali, Eliseu foi lá, cortou uma madeira, cortou um galho de uma árvore, uma madeira, jogou aquele madeiro na água, o machado pegou, restaurou. E Eliseu não pegou o machado e devolveu. Ele disse, pega lá, é seu. Você quer de volta mesmo? Você quer voltar para a trincheira? Você quer voltar para a fila da frente? Você quer continuar? Pega. Não, mas ninguém me ajuda. É você que tem que pegar. Às vezes as pessoas acham que a gente tem que estar comprometida com a situação delas. Não, eu não estou comprometido com a sua situação. Eu estou comprometido com a sua natureza. A sua situação eu vou te ajudar a resolver, mas a sua natureza eu estou comprometido. É necessário nascer de novo. Nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos identificar que uma série de fatores que precisa ser feito para continuar um evangelho saudável. E quer saber, o machado sempre flutua onde ele caiu. É só ir lá e se arrepender. Rapaz, sabe o que essa não é uma mensagem de salvação. Não é uma mensagem para domingo à noite. É uma mensagem para pastores e líderes. O Senhor está dizendo que eu preciso me arrepender? Estou. Eu precisa. Do quê? Do que disse, do que viu, do que pensou, do que sentiu, mas eu não executei. Não tem problema. A Bíblia diz para mim fugir não é do mal, é da aparência do mal, é daquilo que parece que vai ficar mal. Então eu já fujo dali. Se eu pensei, fala, Senhor, eu pensei. Mas o Senhor já sabe, mas Ele gosta de ouvir. Senhor, eu pensei, o Senhor viu que eu pensei? Senhor, eu tive vontade. O Senhor viu que eu tive vontade? Não se comporte como se você fosse santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você não é. Se santifique, se separe. Mas nós não estamos prontos o suficiente, irmãos. Nós ainda não vimos como Ele é. Nós ainda vimos como por nuances, mas um dia nós veremos como Ele é. Então o meu trabalho hoje é fazer você olhar para si mesmo, porque, irmão, o crescimento da igreja está aí, a saúde do ministério está aí, a prosperidade da tua casa está aí, o seu casamento está aí, os seus filhos estão aí, está tudo aí. Então, para encerrar, nós precisamos identificar aqui nesse texto uma série de fatores para a gente ter uma continuidade e um crescimento saudável. Dá pastor. Primeiro, o diagnóstico correto. Eu preciso saber que o machado caiu. E quando caiu, não tente empurrar com a barriga. Não vá para a live quando você não está bem. Não, eu estou mal, mas eu tenho que fazer uma live hoje. Cancela. Vai primeiro buscar o machado que você não sustente. Você não é produtor de produtos para consumidores evangélicos. Você não produz para consumidores evangélicos. Você está aqui gerando filhos, estabelecendo filhos.
empoderando filhos. Então, querido, tem o diagnóstico correto, o machado caiu, nós precisamos crescer. E quer saber, há uma conspiração para infantilizar uma geração, para que as crianças não cresçam. Há uma conspiração, irmãos. Eu vejo isso no mundo do espírito. Pode ser que eu esteja errado, eu espero que não. Porque crianças são vítimas de Faraó, são vítimas de Herodes, e criança não pode crescer. Irmão, a criança, na minha época de criança, sobressaía, a gente virava gênio, era gênio. Hoje a criança é doente. Se ela tem um QI avançado, a gente arruma uma doença para ela. Na minha época a gente era gênio. Esse menino é um gênio, hoje não. Esse menino ele tem um problema. Ele é hiperativo. Minha mãe me levou uma vez no médico, quando eu era menino, ela que contou isso uma vez. Enquanto eu conversava, ela conversava com o médico, por que eu não parava? Eu destruí o consultório do médico. Subi no sofá, pulava no outro. Amém? Ulisses lá em casa, Ulisses quebrou braço, quebrou clavícula, quebrou perna, mordeu a língua, levou ponto na língua. Hiperativo, depois veio Ulisses. Ulisses tinha uma empresa de capinar quintal. Época de Natal, todo mundo queria deixar os seus quintais limpos. Ulisses tinha uma empresa, menino, tinha uma empresa, ele botava todo mundo para trabalhar e ficava sentado. E não mudou muito até hoje. E aí é hiperativo. Hoje todo mundo é hiperativo. Irmãos, vamos diagnosticar pelo Espírito também. Eu não estou, por favor, negligenciando a medicina, por favor, me entenda. Claro, a comida mudou, o grau de informação mudou, as crianças são muito ativas na internet, né? Às vezes você, a gente mais velha, a gente não consegue. Aí tem que ter uma crise de humildade e pedir para a criança: me ajuda aqui. Ela faz assim com o dedinho, tuque, tuque. Ó, resolveu e sai rindo de você. Então o grau de informação é muito grande hoje. É claro, isso também contribui, mas irmãos, por favor, comece a profetizar sobre a mente dos seus filhos, sobre a cabeça dos seus filhos. Se você perceber algum grau fora do comum, põe a mão e diz: você vai ser um gênio, você vai ser sobrenatural, você vai andar fora da curva na sua geração. Profetize isso, irmãos. O herdeiro não é menino, porque se ele for menino, de nada ele difere de um escravo. Eu sei disso, ele precisa crescer. Mas enquanto ele não cresce, faça ele crescer por dentro você, com palavras afirmativas. E sabe por que eu amo Eliseu, irmãos? Eliseu, ele é um homem de conselhos práticos. Eu amo gente de conselhos práticos. Eliseu, a mulher não tinha azeite, ele disse: tem vasilha vazia? Põe vasilha vazia aí, põe o azeite, vai dar certo. Um rei foi procurar ele e disse: abre a janela e lança a flecha. Alguém foi procurar ele para ser curado, ele disse: não vou orar não, mergulha 7 vezes. Tem morte na panela, ele disse: alguém tem farinha? Põe na panela que a morte vai embora. O machado, bota o galho ali dentro da água, vai flutuar o machado. 3 reis foram procurar ele sem água, 7 dias sem água. Ele disse: cavem no deserto. Ele sempre provocava a pessoa a fazer alguma coisa. Então nos cultos de Eliseu não tinha muita fila de oração. Nos cultos de Eliseu ele dizia: não vou orar não, vai para casa e faz assim. Conselhos práticos, diga comigo, conselhos práticos. Querido, não faça uma geração depender de você, do seu dom. Faça uma geração a cavar o deserto, a procurar dentro da sua casa as vasilhas.
a glorificar um pouquinho de azeite que ela tem. Ensine as pessoas o que você vai ter e vai fazer, já está com você. O que você vai ter, vai ser e vai fazer, já está com você. Deixa eu ajudar você a tirar o lacre. Esse é o trabalho do Senhor. Para recuperar o machado, eles levaram um ancião. Jovens, não vão sozinhos. Leve um ancião, sente ao redor dos anciões. Respeite as cãs. Respeite os cabelos brancos. Respeite os que não têm mais cabelo também. Mas nem tem mais cabelo. Mas para um Deus dá cabelo, para outros dá sabedoria. Olha os carecas estão rindo, todos eles, irmãos. Aleluias, aleluias. Outra coisa que eles fizeram, eles tinham o diagnóstico correto, eles estavam na companhia da pessoa correta, um profeta genuíno, que andava no trilho profético, que era prático. A terceira coisa, eles estavam no lugar correto, no Jordão, 426 metros abaixo do nível do mar, no lugar que precisa descer. E eles tiveram a expressão correta. Aonde caiu o machado, não foi quem derrubou o machado. E eles fizeram esse trajeto, e certamente aquele lugar cresceu. Eu quero deixar essa palavra para você e para mim. Pastor, mas eu tenho um pastor que só me diz não. Não vai fazer você crescer. Quer fazer uma geração crescer? Diga mais não do que sim. Se essa geração respeita o não, respeita a distância e respeita o tempo, são 3 aferidores de medida. Respeite o tempo, respeite a distância e respeite também o não. Tempo, ele resolve tudo? Não, mas ele revela tudo. Tempo revela tudo. Ele não resolve, mas ele revela. Porque a verdadeira paternidade, ela resiste quando é preciso dizer não. As pessoas mais bem-sucedidas da terra são aquelas que respeitaram o seu tempo. E são aquelas que hoje são donas do seu tempo. São as que são bem-sucedidas. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito, irmão. E a minha preocupação sempre foi trazer uma instrução para nós. Irmãos, hoje é dia 3, 4? Hoje é dia 3, daqui a 22 dias eu faço 57 anos. Bem vivido, talvez eu viva mais uns 50. Amém. É no final da pista que o avião pega voo, não pega, pastor? É assim, essa é a dinâmica do avião. Primeiro ele anda, depois ele corre e depois ele voa. E quando ele voa, ele recolhe as rodas, porque ele não vai precisar delas. E ele não tem retrovisor, porque ele não olha mais para trás. Agora, todo avião que decola, ele leva consigo a carta de navegação. E ele não decola se ele não souber aonde ele vai pousar. Não decole por decolar. Por isso meu Jesus dizia: eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. Por isso meu testemunho é verdadeiro. João capítulo 8. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Sabe o que Deus está dizendo? Respeite as suas fases. Ande quando é para andar, corra quando é para correr, e voe quando é para voar. Respeite as suas fases. E você que está voando, vai chegar uma hora de pousar também. Fique tranquilo. Se você sabe para onde está indo, pousar é um privilégio. E aí, essa palavra falou com você?
Então deixe seu comentário aqui embaixo e conte pra gente o que Deus ministrou ao seu coração. Queremos caminhar com você nessa jornada de fé. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que edifique, e confronta e transforma. Vamos juntos espalhar o Evangelho? Deus abençoe e até o próximo vídeo.